Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista, com informação exclusiva para você, torcedor corintiano. Christian Barletta, lembra dele? Atacante que passou pelo Corinthians, está no Sport. Ele é o novo alvo do Corinthians no mercado. Eu vou te contar essa história. Vamos também falar que o Corinthians busca um lateral direito. Por que busca um lateral direito? Será porque o Mateuzinho vai ser vendido? Vou te contar tudo isso também, bastidores do Coringão, mercado da bola, agora nesse blend que ainda tem novo pedido de impeachment em relação a Osmar Stabile. Vamos falar também sobre Memphis Depay. Vai demorar para voltar? Não volta contra o Barra? Não volta contra o Botafogo? Tudo isso agora, nesse blend de informações, que ainda tem o Corinthians com mais um BO e risco de transfer ban, agora envolvendo Thales Magno. Tudo isso agora para você, torcedor corintiano. Eu sou o Simon Carvalho, jornalista há mais de 20 anos e criei esse canal para trazer os bastidores do Coringão para você. Então deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. O Ministério Público, né, olha só que loucura, hein? O Ministério Público investiga uma suposta contratação irregular de empresa de segurança no Corinthians, tá? Instaurou um procedimento investigatório, tá? Criminal, para apurar, né, a contratação dessa empresa aí por parte do Corinthians, enfim, e que envolve, né, uma empresa que foi aberta por um funcionário do clube e em notas que no total aí contabilizam 667 mil reais, né? Enfim, é uma loucura. Entre setembro e outubro de 25, né, o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, quando assumiu de forma provisória, né, o Corinthians, essa empresa acabou, né, surgindo e o Corinthians pagou a mega assessoria operacional, tá, para cuidar da segurança do clube. Foram emitidas 3 notas aí de 244 mil, 208 mil, 223 mil, alguns quebrados, né? O Ministério Público está em cima disso, porque essa empresa foi constituída em 30 de julho, tá? Pouco mais de um mês após o afastamento do Augusto Melo e só 2 meses antes de emitir a primeira nota fiscal ao Corinthians, né? Aí alegam-se que foi emitido no nome da pessoa, né, que a empresa não estava regularizada ainda, né, não tem nem autorização da Polícia Federal para prestar serviço de segurança privada, tem vários BOs, e isso, né, pode culminar em mais um pedido de impeachment, tá? Um grupo já se reuniu no Parque São Jorge e vai pedir o impeachment do presidente Osmar Stabile por conta desse caso aqui. Deixa comigo e me fala o que você acha disso. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Memphis Depay tem tudo para não voltar, né, no jogo contra o Barra, nesta quinta-feira, jogo, né, que o Corinthians tem aí pela Copa do Brasil, jogo de volta, ganhou 1-0 no jogo de ida. Enfim, cara, eu já havia informado isso para vocês, tem muita gente informando também que ele não renova, que eu também já estava informando vocês. Existe a dúvida para o jogo contra o Botafogo, por conta, principalmente do gramado sintético. O Memphis é um dos grandes críticos ao gramado sintético, ele tem medo de perder a Copa do Mundo, então o Corinthians esperava um papo com ele, né, antes do jogo contra o Barra para saber se ele queria voltar. Ele disse que ainda não está 100%, não está apto para voltar. Vai depender agora se o Corinthians, né, tem que ouvir o jogador, enfim, aquela coisa toda. Contra o Botafogo também fica a dúvida, talvez ele volte contra o Peñarol, tá? O Koeman, né, o técnico da seleção da Holanda, ele disse que o Memphis jogaria 3 jogos antes da Copa. Ele pode estar contando o Peñarol, né, porque tem Peñarol, Atlético Mineiro, Platense e Grêmio. Desses 4 jogos ele falou 3. Então ele pode voltar talvez contra o Peñarol e não jogar, né, um dos outros 3 jogos. Enfim, a gente vai ter que aguardar, mas o Memphis ainda não está pronto. Talvez demore mais um pouquinho ainda para voltar. Quem sabe talvez lá no outro final de semana contra o Atlético Mineiro. Enfim, vamos aguardar. Memphis segue de fora no Corinthians. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Acreditem, hein? Mais um BOzinho no Corinthians envolvendo risco de transfer ban. Dessa vez envolvendo o Thales Magno. O Corinthians está negociando com o New York City, tá, dos Estados Unidos, uma dívida referente aí ao não pagamento pelo empréstimo, né, do Thales Magno, que ocorreu, né, entre o segundo semestre de 24 até o final do ano passado, esse empréstimo que foi, inclusive, prorrogado. Tá? A informação que o UOL traz é que o Corinthians está negociando com o Grupo City para evitar um transfer ban. Então já existe uma negociação nos bastidores, os valores envolvidos giram em torno aí de 12 milhões de reais, tá? Enfim, envolvendo, né, o empréstimo, né, dele que não foi pago, renovação de empréstimo, e o Corinthians, né, e o fato do Corinthians não ter exercido, né, a opção de compra do atacante. Enfim, então tem aí essa dívida com o
o Grupo City, que agora o Corinthians vai ter que pagar. Tem essa dívida com o Grupo City, tem envolvendo o Charles, ainda não pagou o Garro, né, o Tadieres em relação ao Garro, então o Corinthians continua com aí de transfer bans, e pior que a janela logo abre, né, e tem 3 riscos ainda, né, que já se livrou de Rojas, o risco envolvendo Rojas, Félix Torres, enfim, Ranieri, mas tem mais aí. Comenta aqui embaixo, deixa o like, me fala o que você pensa. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Informação exclusiva é que o Corinthians intensificou a busca por um lateral direito do mercado. O Corinthians colocou na pauta, já tinha na pauta que queria um lateral direito, agora quer mais ainda. Isso me deixa com uma pulga atrás da orelha. Será que eles, né, estão, enfim, querendo, né, vender o Mateuzinho, já que existe aí o Zenit, né, acenando com uma proposta de 7 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos do Mateuzinho? O Corinthians precisa de grana. Será que o Corinthians mudou de ideia? Está pensando em vender o Mateuzinho para o Zenit? Enfim, eu sei que recentemente, tá, o Corinthians começou a buscar um lateral direito de forma mais intensa no mercado. Eu, sinceramente, não descartaria. Não tenho informação que é por conta de uma venda do Mateuzinho, até porque pode ser um substituto, né, para o Mateuzinho, porque o Pedro Milans não agradou o técnico Fernando Diniz até o momento, por ser um lateral mais defensivo, como eu trouxe para vocês ontem. Enfim, então muita coisa pode acontecer em relação a isso, mas o Corinthians quer um lateral, intensificou a busca, né, tem conversado com empresários, tem já recebido também jogadores oferecidos. O Corinthians está buscando um lateral e me falaram que é um lateral nível bom, nível para ser titular, né? Não quer dizer que o Mateuzinho vai sair, mas não é qualquer lateral. Então vamos aguardar, né, para saber o que o Corinthians vai fazer em relação à lateral direita. Deixe o seu like, comente aqui embaixo. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Christian Barletta, jogador de 24 anos, passou pelo Corinthians, revelado pelo São Bernardo, né, teve uma passagem muito rápida pelo Corinthians, foi negociado, enfim, é um jogador que não teve oportunidades no Coringão. Foi um dos poucos destaques, né, do Sport na temporada no Campeonato Brasileiro do ano passado, temporada em que o Sport foi rebaixado, né, voltou para a Série B do Brasileiro, e na Série B atual, né, do Campeonato Brasileiro, o Barletta tem 7 partidas, 4 gols, 2 assistências, e exatamente esses números e a evolução do jogador que chamaram a atenção da cúpula corintiana. O Corinthians tem interesse no Barletta, o nome dele está na lista de reforços para o ataque, e é um jogador que o Corinthians entende que talvez tenha menos dificuldade, né? Não é que não tenha dificuldade, mas tenha menos dificuldade do que contratar outro jogador, como o Cebolinha da vida, por exemplo. É um atleta que está no Sport, não é fácil também, porque tem contrato longo lá até 2028, mas o Corinthians conta aí com a boa relação com o elenco. O Barletta é agenciado pela elenco, tá? O Christian Barletta. E o Marcelo Paes tem uma ótima relação com o elenco, e também o Osmar Stabile, né? Até porque o Paulo Garcia, que é um dos apoiadores do presidente Osmar Stabile no Corinthians, né? E conselheiro, né? Conselheiro vitalício, ele é irmão do Fernando Garcia, que é um dos donos da elenco. Então existe uma boa relação por todos os lados com o elenco. E o Christian Barletta é um nome que agrada muito o Corinthians, e o Corinthians, né, contaria, nesse caso aí, com a ajuda da elenco, né, uma força da elenco para tentar tirá-lo do Sport. A ideia do Corinthians é por empréstimo. O Corinthians não tem condição hoje de comprar sequer o Barletta lá do Sport, mas o Corinthians, repito, né, contaria com o elenco e com a vontade do próprio jogador de voltar ao clube para que um empréstimo fosse acertado e ele voltasse ao Corinthians, enfim, com opção de compra, aquela coisa toda que envolve as negociações, tá? Até porque não tem a negociação ainda, né? É a intenção do Corinthians, né? Isso já foi discutido entre Corinthians e elenco também, tá? E só que não houve ainda o Corinthians não fez uma proposta para o Sport, mas ele está na lista aí de reforços do Corinthians e agrada muito, né, por ser um jogador que evoluiu, pelos bons números, inclusive na temporada 2026, na atual temporada, por já conhecer o Corinthians e por talvez, né, não ser um jogador tão barato, não ser um jogador tão caro, que seja mais fácil de negociar no mercado. Tá aí, ó, exclusivo para você. Você gosta desse nome? Christian Barletta do Sport? Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações, né, ele passou pelo Ceará também. Não esqueça de dar o hype nesse vídeo, se você tem um carinho pelo canal, deixa o hypezão aí. Um beijo no coração, que Deus nos abençoe, até o próximo vídeo, até o próximo café, valeu. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians!